Bentinho aqui comigo. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais informal, vai ser sobre a minha época de cursinho, uma coisa que vocês sempre perguntam. Bora? Gente, uma coisa que vocês me perguntam muito é como é que foi a minha trajetória na medicina, como é que foi a minha época de cursinho, como é que foram acontecendo as coisas na minha vida, e aí eu separei um tempinho aqui pra gente conversar justamente sobre a minha época de cursinho, e aí depois eu vou fazendo outros vídeos sobre a época de faculdade, sobre os primeiros plantões, sobre a minha época de residência, então eu vou dividindo em algumas partes. E começando com a época de cursinho. Antes de tudo, já se inscrevam, deixem seu like aqui para eu saber que vocês gostam desse conteúdo mais vida real, mais Flávia Ju. Então já deixa seu like para eu saber que estou no caminho certo e se inscreve para continuar recebendo os conteúdos que eu tô criando para vocês. Bom, vamos lá. Eu fiz um colégio muito bom, eu fiz o Stockler e ele já era bem direcionado para o vestibular. Então, eu sempre quis medicina, eu sempre quis ser cirurgia plástica da minha vida toda, desde quando eu me conheço por gente, então eu já sabia que eu ia ter que estudar bastante, que eu ia ter que ser uma boa aluna no colégio, que o meu vestibular ia ser difícil, então eu já fui me preparando para isso. Meus pais me colocaram nesse colégio que era super legal, super bom, voltado para o vestibular. Eu era uma boa aluna, não era a melhor aluna, mas eu sempre estava lá tirando notas boas, assim, e estava estudando para o vestibular. Eu me formei no colégio cedo, tá? Eu me formei com 16 anos, eu acho. Na verdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos, se eu não me engano. Então eu entrei um pouquinho antes do colégio e eu terminei meu colégio cedo também. Na primeira vez que eu prestei o meu vestibular direto do colégio, eu prestei várias faculdades e eu cheguei a passar na Faculdade de Medicina de Santo Amaro. E eu não quis fazer, porque, enfim, eu queria tentar de novo, porque eu era uma boa aluna, porque eu acreditava que com um ano de cursinho ou mais eu poderia entrar na faculdade pública e que eu ia ser mais legal e era meu sonho e tal. Então, eu passei numa faculdade particular, que é a Medicina de Santo Amaro, e eu não quis fazer direto do colégio, porque eu queria tentar mais um ano para ver se eu ia passar em alguma outra pública. E o que aconteceu? Eu entrei no cursinho. O cursinho que a gente escolheu foi o Ângulo Tamandaré, que na época, eu não sei como é que tá hoje, não tem, enfim, mais de 10 anos isso, era o melhor para medicina, então todo mundo que queria fazer medicina no Brasil inteiro vinha para São Paulo e fazia cursinho nesse Ângulo Tamandaré. E aí foi lá que a gente se matriculou, minha família me matriculou e foi lá que eu comecei a assistir as aulas. Minha experiência lá, as aulas realmente eram muito boas, o material eu lembro que era muito bom, os professores tinham uma didática incrível, mas o ambiente eu não achava legal, eu não achava saudável, assim. Eu acho que, como todo mundo lá queria fazer medicina, e tinha gente lá que já estava 4, 5 anos no mesmo lugar, indo pro mesmo cursinho, vendo as mesmas aulas, eu sentia que todo mundo já estava lá mais tempo do que eu e que tinham notas melhores do que eu, e aí ficava essa comparação das pessoas. É tudo muita comparação, né? Então tem ranking para tudo, as salas dividem entre as notas que você tira no simulado, então você foi entre os, sei lá, 200 melhores no simulado, você fica na sala A. Aí esse mês, se você ficou entre os 200 do meio, você fica na sala B, e se você foi os 200 piores, você fica na sala C. E todo mês isso troca. Então todo mês era muita competição, mudava muita coisa, e era gigante, assim, cada sala tinha 200 pessoas e eram, sei lá, muitas salas, assim. Então era um ambiente que eu realmente não gostava, eu não me sentia bem lá, eu achava que eu não me sentia em casa. Eu não fiz muitos amigos, eu ia porque, enfim, era o que eu tinha que fazer, eu tinha que passar, aquele era o melhor lugar para me preparar para o meu vestibular, e eu tinha que ir, mas eu não gostava, assim, não foi uma época muito boa da minha vida frequentar o cursinho. Eu não sei como é que foi para vocês que fizeram cursinho ou que estão no cursinho agora, mas era uma época que eu me sentia meio estranha no sentido de eu não era mais estudante, eu não era mais adolescente, eu também não era 100% adulta, não tinha 100% de responsabilidades, eu não era uma universitária, eu estava naquele limbo que eu meio que não me sentia pertencendo a nenhum grupo de pessoas, a nada, assim, era mais eu comigo mesmo, mas é uma sensação meio ruim, assim, eu não sei direito explicar, mas era uma coisa que eu não gostava de sentir. Vocês se sentem assim também? Vocês que estão, o pessoal que está no cursinho, que passou por isso, vocês se sentiam dessa forma ou é uma coisa mais minha? Porque eu sinto que é uma fase difícil, assim, para todo mundo, mas as pessoas não conversam muito sobre isso. Comenta aqui para eu saber o que vocês pensam sobre isso. Além disso, eu não tinha carro, né? Eu tinha 17 anos, eu ia de ônibus para o cursinho. O Ângulo Tamandaré, ele fica lá na perto da Liberdade, né? E eu ia de ônibus, então eu chegava, acordava cedo, ia pro ponto de ônibus, pegava o ônibus e ia pra lá. Na volta, eu tinha que subir a Tamandaré, o pessoal de São Paulo vai saber. Tinha que subir a Tamandaré, eu atravessava um viaduto por cima da 23 de Maio e descia
uma rampinha pra Avenida 23 de Maio e pegava o ônibus na 23 de Maio mesmo, que já era sentido pra minha casa. E nesse trajeto, na volta e na ida, eu fui assaltada várias vezes. Cara, muitas vezes, assim, coisa de 4, 5 vezes, às vezes 2 vezes no mesmo mês eu era assaltada e eu levava meu celular, minha bolsa. E pior, eu levava meus cadernos, meus resumos, meus livros, meu estojo. Então levavam tudo, assim, minha agenda. E isso foi extremamente desgastante pra mim, tanto emocionalmente, né? Enfim, fui assaltada, quanto em relação à organização de estudos, porque, enfim, vocês sabem que eu sou super organizada e gosto de tudo certinho, principalmente em relação a estudos. E aí o meu caderno era roubado. Ou, sei lá, o meu livro de anotações, a minha agenda, eu perdi. Eu perdi meu celular, que também tinha um monte de coisas importantes de data de prova e data de inscrição e tal. Então, era muito ruim a sensação de não ter controle sobre as coisas que estavam acontecendo. E aí eu lembro que... Eu não sei se eu posso justificar com esses fatos, talvez eu possa, talvez não, mas enfim. Eu lembro que eu perdi a inscrição de mais de uma prova, inclusive as provas que eu queria muito, porque eu achava que eu já tinha feito a inscrição, mas o comprovante tinha sido roubado, ou na minha agenda, estava na minha agenda que eu já tinha feito, eu precisava fazer, enfim, a informação se perdeu. E aí eu cheguei no dia da prova, no dia da... Quando abre, né, no site, você consegue ver qual o endereço da prova que você vai fazer, qual a sua carteira, sabe? E eu simplesmente não achei meu nome. Eu simplesmente não achei meu nome e eu fiquei desesperada. Porque na minha cabeça eu tinha feito a inscrição daquela prova, mas, enfim, eu não tinha. A verdade é que eu não tinha feito. E eu fiquei muito mal por várias coisas, assim, que foram acontecendo, sabe? Aí que chegou a época de provas e eu prestei todas as provas, né, que eu me inscrevi, no caso. E foi muito louco porque várias provas que eu fiz, né, no ano anterior e que eu fiz de novo naquele ano, eu tive um desempenho pior do que quando eu tava direto do colégio. Acho que é uma coisa muito louca, que a gente acha que com um ano estudando a mais a gente vai melhor, a gente vai estar mais preparado e mais inteligente e tal. E não foi o que aconteceu comigo, na verdade. Então, acho que a sensação que o cursinho me emburreceu, não pelo cursinho, obviamente, mas aquele momento da minha vida não estava legal, assim. Então, vários acontecimentos ruins, assaltos, o ambiente que eu não gostava muito. Então, tudo isso contribuiu para o meu desempenho piorar nas provas, depois de um ano de cursinho. Mas a parte boa é que mesmo um pouco pior, eu ainda consegui passar. Então, eu já tinha sido aprovada na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, direto do colegial, e eu fui de novo aprovada na mesma faculdade, Medicina de Santo Amaro, só que com uma colocação um pouco pior do que o ano anterior, mas mesmo assim eu passei. E eu falei, a gente conversou, eu e meus pais, e a gente decidiu começar a me matricular para ver o que eu achava e ver se fazia sentido para mim, senão eu voltava pro cursinho, fazia mais um ano, tentava outra faculdade pública. E no final das contas eu entrei e eu me apaixonei pela faculdade, e a faculdade é incrível, eu acho que eu tive um ótimo ensino, eu tive uma ótima formação, eu tive ótimos colegas de sala, fiz ótimas amizades lá. Então eu realmente acho que foi uma escolha muito assertiva de ter dado a chance de entrar nessa faculdade, mesmo não sendo esse que era o meu sonho, que eu queria passar uma faculdade particular, uma faculdade pública e tal. Então, acho que até uma recomendação legal para dar para vocês, que eu recebo bastante no direct. Flávia, passei na faculdade particular, meu sonho é entrar na pública, o que eu faço? A minha sugestão, a minha recomendação é se inscreve, se matricula e começa. Começa, de repente você gosta, aí você conversa com os veteranos, vê o que eles acham, o pessoal que já tá lá há mais tempo, vê com as pessoas que já se formaram lá, o que elas acharam do ensino que elas tiveram. E de repente você pode se apaixonar pela sua faculdade também. Mesmo ela não sendo o sonho da sua vida, você tem que dar uma oportunidade para as coisas que acontecem na sua vida. Eu acho que eu nunca tinha contado pra vocês, né, a minha época de cursinho, acho que eu nunca tinha nem comentado sobre esses assaltos e tal. Realmente, na época, foi uma coisa que me deixou bem chateada, assim, me deixou bem abalada. Então, acho que eu não quis contar antes, mas espero que possa ajudar vocês um pouquinho. Eu me expondo aqui pra vocês, contando a minha história, acho que pode inspirar um pouco vocês e mostrar que na vida a gente tem momentos bons, momentos ruins, e a gente tem que saber lidar com eles da melhor forma que a gente pode. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Obrigada.